Estamos no Ar com Gente Negócios, mais uma noite com você para a gente dividir conhecimento, falar de economia e de negócios, né? Assuntos que são bem interessantes, muita coisa que você pode descobrir aqui junto com a gente. Hoje a gente está com um entrevistado um pouquinho distante. Ele fala de Angola com a gente, ele é empresário, é engenheiro, larga experiência também no mercado da mineração. Já bateu papo com a gente aqui no Gente Negócios, apesar de ser natural de São João da Varjota, no Piauí. Ele já reside há muitos anos no exterior, tem dupla nacionalidade, possui diversas obras no Brasil, nas indústrias e usinas hidroelétricas, estradas e saneamento, é um engenheiro experiente, passou longa parte da sua trajetória também como liderança do grupo Odebrecht, da construtora, e vai dividir com a gente hoje um assunto interessante que é lapidação de pedras. Como é que um diamante pode ser considerado raro? A curiosidade da produção que motivou essa entrevista, que foi a questão do diamante negro, que foi exposto em Dubai, porque esse diamante vale tanto, né? E a gente vai falar também de economia internacional, todo esse panorama pós-guerra e durante a guerra que a gente está vivendo hoje, que o Delmar ele é muito preparado, ele é alguém que realmente entende muito de economia e aceitou, mais uma vez, abrir espaço na agenda para bater papo com a gente. Delmar Siqueira, comigo a partir de agora. Empresário, muito obrigada por abrir espaço na agenda, mais uma vez, para bater papo com a gente hoje. Virginia, é sempre um grande prazer estar conversando não só com você, mas com todos os meus conterrâneos aí do Piauí, né? Que você sabe que minha ligação com o Piauí ela é transcendental, ninguém consegue explicar a minha relação com São João da Varjota, que é realmente um lugar que eu amo muito, né? O Piauí como um todo, e não consigo sair do São João da Varjota. É incrível isso, né? Mas então, muito obrigado faz mais uma parte. vez. Isso faz parte de um empreendedor que fez sucesso dentro e fora do Brasil, mas que tem o coração fincado nas suas raízes. Delmar, eu queria começar conversando com você sobre o assunto, o tema da nossa entrevista, que é o diamante negro lapidado, que foi colocado em exibição pública a primeira vez em Dubai, né? E antes do leilão. E aí, se eu tiver errado, você me corrige, que ele chegou aí à cifra de 5 milhões de dólares, é isso? Não, 5 bilhões, né? Bilhões, 5 bilhões. A produção colocou 5 bilhões. São 5 bilhões, é isso? É isso, é. E ele é conhecido como o Enigma. Esse daí, no caso, é conhecido como Enigma. Então, é um raro diamante de carbono, que assim foi apelidado de Enigma, né? Formado por um impacto de meteorito há 2,6 bilhões de anos, de acordo com os especialistas da Casa de Leilões. E eu fiquei muito chocada com essa notícia, né? Porque a gente não imagina que uma pedra pode valer tanto. Eu gostaria que você me explicasse como é que essa pedra se forma, por que ela é tão rara e como é que se consegue cifras tão vultuosas. Virginia, veja só, tem um desenho que eu preparei exatamente aí para você, que mostra como é que se dá a formação do diamante na crosta terrestre. Existem muitos asteroides no mundo, aliás, no espaço, formados, asteroides que são diamantes puros. Eu acho que tem uma chamada Lucy, vai ver que tem alguma coisa a ver com aquela grande música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, tá? Que é um asteroide só de diamante, que é um diamante todo. Mas aí, vamos aqui para a Terra. O diamante é um carbono. O que é o carbono? Olha, se você olhar em cima da sua mesa, aí, por exemplo, tudo que está em cima da sua mesa aí tem carbono. A sua cadeira, do couro, tá certo? A armação do seu óculos, o seu brinco, tudo isso é carbono. Ou seja, o carbono é um elemento muito comum na natureza. No entanto, o carbono puro é um dos elementos mais raros da natureza, que é o diamante. É o carbono puro. E ele se forma como? Ele se forma aí a alguns 120, 180 quilômetros da superfície terrestre, no magma da Terra, e sob determinadas condições de temperatura e pressão, e aí consegue pegar esse carbono, que tem muito lá embaixo, e torná-lo puro. Esse carbono ele vem para a superfície da Terra através de uma formação geológica conhecida pelo nome de kimberlito. Essa formação tem esse nome porque a primeira vez que os geólogos perceberam aquela característica numa determinada formação rochosa foi em Kimberley, na África do Sul. Né? Que eles chamam lá na África do Sul, inclusive é uma atração turística, que eles chamam de Big Hole. Eles não estão mais explorando acabou, exauriu.
Então, esses diamantes eles são formados no magma da Terra, e quando há essa extrusão vulcânica, tá certo? Vêm os carbonos puros. Os carbonos puros se depositam na lateral desse vulcão, vamos chamar assim, né? E aí essa lateral vai sendo erodida, nós estamos falando de 2, 3 milhões de anos. E aí, tá certo? Em cima da erosão, às vezes ele desce, fica na encosta do morro, pode descer, vai com o rio. E aí, como ele é super, super resistente a qualquer abrasão, ele anda quilômetros e mais quilômetros. Para o piauiense, tem uma coisa interessante, que no Piauí tem muito kimberlito, tem diamantes muito pequenos. No entanto, os kimberlitos não são mineralizados. Isso é uma baita de uma incógnita geológica, que até agora não tem explicações, a não ser que os kimberlitos que estavam mineralizados, quando houve aquela grande cataclisma do asteroide que bateu e separou os oceanos, os kimberlitos que eram mineralizados, que estavam aí, vieram para a África, que tem muitos kimberlitos mineralizados, mas, no entanto, o Piauí tem diamantes, gilboés e tudo mais, mas são diamantes pequenos que nunca foram dignos de fazer uma exploração racional. E, além do mais, que os kimberlitos não são mineralizados ou economicamente viáveis, até onde eu sei, geologicamente, do Piauí, que já fui fazer algumas incursões por aí. Muito bem, com isso, se formou o diamante que vem do centro da Terra. Mas tem um outro tipo de diamante, que é o diamante que vem dos asteroides, ou de impacto, ou o diamante que vem através de um meteorito. Então, esses diamantes, não é que aqui na Terra também não possa ter um diamante negro, mas os mais comuns são esses que vêm pelos asteroides ou mesmo pelos meteoritos. Mas tem um quadro também que eu estou enviando aí para o seu programa, que tem uma relação enorme de cores de diamante. Né? Já estamos liberando a imagem. A imagem já está no ar para você falar a respeito. Fica tranquilo. Pronto. Então, aí você pode ver que você vai encontrar o diamante cor-de-rosa, diamante amarelo, diamante azul, diamante lilás. Champanhe? Até champanhe. Diamante não, champanhe. Eles chamam gin tônico, Mas aí é outra história. Gin tônico. É aquele amarelinho claro? Não, ele é bem quase transparente. Né? Isso é uma classificação. Bom, aí a comercialização é outra história. A valorização dessas cores é também clara. Porque o diamante tem que ser raro. Como é que ele se torna raro? Tá certo? As centrais que vendem diamante não deixando ele ir para o mercado. Aí entra uma história da Rússia, muito complicada, depois eu falo dela. Porque a Rússia tem abundância de diamante. Mas quando fraccionou a União Soviética, se eles lançassem o estoque dele de diamante, tinha virado pó. Mas aí não vou entrar em não, só fiz um parênteses, isso é muito longo. Mas nessa classificação das cores do diamante, porque o diamante, para ser avaliado, é muito complexo isso, é preciso, a pessoa tem mais de 10 anos de estudo avaliado. E se tem alguma incrustação, se a cor amarela é que foi lançada para estar na moda, se foi a pink, se foi a azul, é artificial. É isso que faz, porque ele alimenta muito o quê? Infelizmente, a vaidade. Porque o diamante industrial, que serve para fazer as brocas de perfuração de petróleo, dos próprios diamantes no kimberlito e tal, ele pode ser feito até artificialmente. Então, o diamante natural, ele serve para poder, tá certo, alimentar a vaidade. Bom, aí vai para o diamante negro. Bom, o diamante negro, há uma incongruência que é assim, o diamante é o carbono puro. Mas como é que ele pode ser puro se o diamante é negro? Ora, se ele é negro é porque tem grafite dentro dele. E tem outras que a gente chama de minerais satélites. Quer dizer, quando você acha esses minerais satélites, é possível que você chegue aí no diamante, como a ametita e outros aí. Mas no diamante negro, esses minerais satélites, eles estão tão pulverizados e concentrados dentro do diamante negro, eu vou lhe mandar uma foto aí de alguns diamantes negros, que a luz que vem de dentro não sai. Então, ele fica negro, polido, limpo e de uma dureza incrível, difícil de ser lapidado. É o diamante mais difícil para ser lapidado. Por quê? O diamante, se você bater assim, ó, pá, ele quebra.
Mas, no entanto, se você arrastar ele por dezenas e dezenas de quilômetros dentro de um rio, batendo em pedra e tudo, ele resiste. Então, o diamante negro ele é muito resistente à abrasão. A superfície dele é bem lisa. Estou aqui também mostrando para você numa tela uma série de formatos de diamante negro. Muito bem. Como você me perguntou, né? Não sei se eu estou estendendo ou se você quer perguntar alguma coisa. Pode ficar tranquilo. Sua aula está bem interessante. Como o diamante negro, nós estamos falando de raridade, estamos falando de coisa que não existe. Então, esse diamante que vem, é fruto aí de um asteroide, e ele tem 555 quilates, realmente é uma pedra talvez desse tamanho assim, do tamanho de uma laranja, né? Por aí assim, ele pode dar diversos diamantes. Bom, o avaliador, ele é uma pessoa que você tem o mesmo diamante, bota 4, 5 avaliadores. Sim. Cada um vai ter uma concepção de como deverá lapidá-lo. Um exemplo muito clássico, que é, por exemplo, o diamante que vem em forma de 2 pirâmides, são assim, invertidas, né? Então, um avaliador pode imaginar que pode pegar aquele diamante, lapidar para colocar aí no seu pescoço, que iria ficar lindo, tá certo? E, consequentemente, tá certo, ia valorizar mais ainda o pescoço da Virgínia. Mas o outro avaliador chega e faz, não, eu vou partir ele no meio e vou fazer 2 pedras e vou colocar nos brincos da Virgínia. Olha como vai ficar maravilhoso. Então, um avaliou como 2 joias, o outro avaliou como uma joia. Então, o avaliador de diamante é uma coisa muito empírica. Ele realmente consegue, tá certo, dar valor àquela pedra, além de que tem que analisar a pureza, se tem incrustação, se não tem, se aquela cor é a cor que está na moda desse ano, não é, porque é como moda. Ele é muito, além de ser empírico, ele é de consumo, né? Então, esse é o problema principal do diamante negro. Esse, por exemplo, nós estamos falando aí, ele foi apresentado primeiro no Dubai, mas ele teve que sair do Dubai, foi para Londres. Por que Londres? Porque Londres é onde está algumas grandes centrais de venda de diamante também, inclusive a da De Beers. Chama-se CSO, Central Salesman Organization. Existem 5 centrais dessa no mundo, né? Uma que é só dos joalheiros, outra que é do russo, que é da Larossa, outro que é essa da De Beers, que eu falei. Os diamantes convergem para esses lugares. Alguns estão em Bruxelas, em Brussels, na Antuérpia, né? Que são os estoques grandes. Né? Compreendo. Adelmar, agora só para esclarecer o público. Nós falamos desse diamante negro, mas não falamos onde ele foi encontrado até ser exibido em Dubai. Nós sabemos que hoje ele é propriedade de quem arrematou, que é um proprietário anônimo, né? E eu gostaria de saber qual é o país onde existem os melhores avaliadores, você falou aí da Rússia, e lapidadores de diamantes. Não, são 2 coisas bem diferentes. Né? Sim. Os avaliadores, a maior parte, você vai encontrar em Londres e na Antuérpia, na Bélgica, né? Que é onde estão as centrais. Então, esses avaliadores, eles também andam no mundo todo. Eu tenho uma rede, uma network de uns 3 ou 4 grandes avaliadores. Então, quando a gente precisa dar uma consultoria, ou mesmo quando eu trabalhava diretamente com isso, a gente chama eles até para confrontar. Okay. Quer dizer, um avalia assim, o outro avalia assado. Avaliador, não é comprador. Okay. Então, para poder eu saber jogar ele no mercado, né? Como é que eu vou colocar. A questão desse diamante negro, como eu estava dizendo, ele foi apresentado realmente em Dubai, mas ele saiu do Dubai, daqui a pouco eu vou ver onde é que foi que encontrado. Ele saiu do Dubai, foi para Londres, e de Londres, está certo, ele viajou para os Estados Unidos, que foi para a Sotheby's, aquela grande empresa de leilões, está certo, que fazem leilões gigantescos, coisas muito grandes, como obra de arte, etc. Então, eles até imaginavam que podiam chegar aos 5, né? Mas só chegou a 4,8. Pouca coisa, não foi muito. Mas olha que esse diamante ele é muito facetado, ele pode se transformar em diversos outros diamantes, depende do lapiador. O lapiador vai dizer, eu vou quebrar ele aqui. É uma coisa muito... É uma arte. Você precisa visitar em Bruxelas, na Bélgica, uma cidade chamada Buix, onde tem os maiores chocolates do mundo, mas também foi lá que foi criada as primeiras lapidadoras de diamante. Inclusive, a matemática nasceu nesse lugar, entre Bruxelas,
capital, né, Brussels, e Paris. Você, nessa viagem que você vai fazer, você deu uma parada lá nesse lugar. Lindo de morrer. Olha, vou tentar adaptar o roteiro da minha próxima viagem. Delmar, conversar com você é sempre muito aprendizado. O tempo vai ser sempre insuficiente. Deixa eu conversar contigo agora uma coisa. Só para a gente encerrar a parte dos diamantes. Você trabalha com isso em Angola. Me fala de Angola, da extração de diamante aí nessa região, desse trabalho todo que você faz com uma equipe de geólogos. Conta para a gente. Olha, eu me envolvi no mundo dos diamantes aqui em Angola, que Angola começou com isso no começo do século, né? Através de uma empresa portuguesa que se associou aos ingleses, criaram uma empresa chamada Sodian, se não me engano é esse o nome, depois transformou-se na Indiana, a Empresa Nacional de Diamantes de Angola, que foi muito tempo a segunda maior empresa de Angola, que eu tive o prazer de levar o presidente dessa empresa ao São João da Vajota. Ele foi à feira com o São da Vajota. Então, mas ele foi aí, realmente foi ótimo, foi uma maravilha. Então, eu me envolvi lá em 1990, quando eu comecei a me envolver aqui, estava através da Odebrecht, e criamos um grande projeto de aluvião, chamado Luzamba, está na internet, pode ver, tem vários livros, e nós chegamos a atingir um valor médio de quilate muito alto na época, 360, e tínhamos uma produção fantástica. E nessa mesma época foi quando eu conheci os soviéticos, fui para a Sibéria com eles várias vezes, e tinha aqui um kimberlito que tinha sido dado a eles, a concessão, e então eu comecei a aprender muito com eles. Levei-os ao Brasil, como eles tinham um sonho de conhecer a Amazônia, e eu sonho de conhecer a Sibéria. Então foi a primeira vez que eu fui à Sibéria, me receberam muito bem, e fui até conhecer quatro grandes explorações de diamantes na Sibéria. Então, isso foi o que me deu assim, uma aula muito grande, né? Nós estamos falando de 1991, 92. Né? E daí para cá eu não parei mais. Hoje nós temos uma empresa, como eu falei, chamada Penco. Eu tenho um envolvimento com um projeto de exploração, tenho uma participação pequena, mas tem uma Penco, que é somente eu e outros sócios, que nós temos um espaço para botar nossos conhecimentos. Um dos meus sócios talvez um dos geólogos mais famosos aqui de Angola, porque quando eu conheci ele já era diretor de geologia, tem uma visão muito ampla, muito conciso e consistente que ele tem. E Delmar na parte, vamos dizer assim, dando a visão mais empresarial, porque geologia não é uma ciência exata. Então, a gente entra exatamente para contribuir com a abertura que Angola deu aos empresários angolanos. E esses empresários angolanos não têm o know-how, a experiência e tal. Então, a gente entra prestando serviço e contribuindo para esse crescimento deles. Esse é um grande desafio que eu tenho aí há uns 2 anos e meio, desde o começo, antes da pandemia. Né? E está aqui do meu lado aqui a Eliane, tá certo? Que, como ele disse, ela é formada em Londres, né? A outra que também estava aqui conosco, a Dulce, também são formadas em angolanos, mas que fizeram todo o curso de formação de geologia em Londres, né? Eu não gravei o nome da faculdade ali, qual é? Né? Carlife. Então, a Eliane domina um monte de software que são necessários, aplicativos que são necessários para a interpretação de dizer assim, ali dá para ir, para ver se tem. Entendeu? Isso é uma ciência que entra geofísica, geoquímica, processadores, satélite. Então, tudo isso nós temos aqui. Nosso banco de dados aqui hoje é muito violento, é muito conciso para que a gente possa atender nossos clientes. Muito bem, compreendo. Eliane, junto com a equipe de geólogos preparadíssimos, que você tem, ficou bem claro como é que funciona a sua logística, o seu negócio. Você deu uma aula fantástica sobre diamantes, enfim, essa preciosidade toda do diamante negro. Agora, para o finalzinho da nossa entrevista, Delmar, eu queria falar um pouco, né? A gente conversa, às vezes, eu e o Delmar nos bastidores, com meus amigos, todos os empresários, essa ofensiva da Ucrânia, né? Da Rússia contra a Ucrânia, esse envolvimento nessa guerra que não é hoje chamada Guerra Fria, mas é uma guerra econômica, essa tentativa de estrangulamento econômico da Rússia pela OTAN, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, apesar do nosso tempo já estar caminhando, a gente pode até marcar um outro bate-papo só sobre isso,
onde você acha, na sua perspectiva, quais são as possibilidades, né, desse conflito terminar ou dele tornar-se uma guerra nuclear? Qual o panorama que você poderia, não falando em futurologia, mas quais caminhos você acha que a guerra ainda deve percorrer? Lamentavelmente, não devem ser caminhos positivos, porque a situação que já se chegou é realmente algo muito preocupante, né, Delmar? Olha, Virgínia, eu me envolvi com os russos em 1989, 90, eu tive o prazer de ir até lá e fiz bons negócios com eles, vamos dizer assim. Não tive problema nenhum de fazer. Quando eu cheguei aqui, em 1990, me lembro demais, o chanceler soviético chamado Shevardnadze passou por aqui para dizer para Angola: ei, aquilo que nós dávamos de ajuda financeira a vocês acabou. Nós vamos cobrar tudo, porque a União Soviética se esfacelou. A empresa que discutia comigo na época sobre diamante chamava-se Almaz Rossi. Almaz é diamante em russo, Rossi, russo, diamantes da Rússia. Logo depois, foi esfacelada toda a União Soviética, criada as províncias. Uma delas foi a que eu lidava diretamente, tive lá algumas vezes, chamada Yakutia. Por isso que a empresa passou a se chamar Yakutiamaz, a empresa que negociava conosco. Ou seja, diamantes da Yakutia. Bom, assim como a Yakutia, também aconteceram com outras, inclusive com a Ucrânia, que foram libertadas pela Rússia durante o período do Gorbachev, que foi uma sequência. O Gorbachev foi o homem que montou a perestroika, também chamada de glasnost, que era exatamente para dar um sentido muito mais empresarial naquilo de riqueza que a Rússia tinha. Bom, obviamente que um dos grandes assessores do Putin, que saiu da Rússia agora, não quis mais ficar junto com o Putin, foi para a Turquia agora, recente, a semana passada. Esse é considerado como tendo sido o grande artífice para que a Rússia liberasse suas empresas, mas só que ela libertou as empresas através de oligarcas. Quer dizer, foi uma concentração muito grande, petróleo, agricultura e tal. Então, a Rússia se esfacelou. E ficou, eu tenho testemunho aqui, o piloto de helicóptero da Rússia vir para cá com um helicóptero para querer me alugar helicóptero para eu pagar ele para ele sobreviver. Então, isso a Rússia chegou lá embaixo. O Putin acha que não tem que chegar lá embaixo. Que aí, lembra das coisas que você me perguntou. Não existe guerra bélica. O que existe é guerra por interesse econômico. Bélica não existe. Angola viveu 40 anos em guerra. Não tinha um sapato aqui, uma botina para soldado. Tudo vinha de fora. Uma bala custava uma Coca-Cola. Imagina só. Então, qual é o motivo bélico que tinha para isso? Nenhum. Como hoje também não há. Tá certo? A própria guerra da Ucrânia não é bélica. Aqui não é uma guerra puramente econômica que o Putin está querendo recuperar. E aí sim, baixa o espírito nele de czar, né, para poder restabelecer toda a União Soviética. E aí essas coisas essas províncias foram liberadas para ter Constituição, para ter eleição, para ter democracia. Agora eu vendo um terreno para você, vizinho à minha casa. Daqui a pouco você faz. Não quero mais não, estou arrependido, vou tomar de volta do seu terreno. É assim. Não pode ser. A Ucrânia, além de ser grande, é estratégico, mas, além disso, tem a riqueza da Ucrânia. Olha, Virginia, eu estive na Ucrânia, eu me lembro, eu estava chegando em Pix quando me ligaram para dizer que eu tinha que ir à Ucrânia. Eu fui à Ucrânia para ver uma plataforma de lançamento de foguete para botar em Alcântara, aí em São Luís do Maranhão. Eu estive lá. Vi os foguetes todos. Inclusive, chegou a ser montada uma empresa aí em Alcântara, chamada Cyclone Space Company, com os ucranianos. Sim. Cyclone é o nome do foguete deles. Não é? Não foi para frente porque faltou dinheiro da Ucrânia. Não era o Zelensky, era o anterior a ele. Né? Então, a Ucrânia é um país muito rico de alta tecnologia, assim como são os outros, mas você não pode simplesmente dizer, agora eu quero de volta. Compreendo. Delmar, agora vamos falar dessa perspectiva. A gente está caminhando para os últimos minutos da entrevista. Qual é a perspectiva, principalmente, para o Putin? Sucesso, insucesso, porque o que a gente está vendo é uma guerra que ele já, vamos dizer, ficou cansativo para o Putin, né? Ficou meio cansativo, talvez não tenha sido o que ele esperava com certeza, a OTAN se movimenta nos bastidores, teme-se uma guerra nuclear. Você acredita que quais são as expectativas de futuro em relação a esse conflito? Olha, a questão da guerra nuclear realmente fica uma baita incógnita, porque a guerra, você sabe o dia que começa.
mas ninguém sabe o dia que termina. Isso aí não há ninguém. Se soubesse, o maior poder do mundo já teria terminado a guerra. Então, mas um ponto é esse. Vamos ser cirúrgicos. Um ponto é esse. Não se sabe em que vai dar, porque não podemos fazer futurologia. Você não sabe que dia vai terminar. Segundo ponto. Desgaste do Putin, óbvio. Grande desgaste do Putin, certo? Mas aí vem a outra parte que eu não quero entrar nela ainda, até falando da guerra nuclear, que eu não acredito nisso agora, porque se entrar numa guerra nuclear, você tem uma insanidade e uma insegurança. Já falei para você no outro programa que nós temos um triângulo, não é mais eixo leste-oeste. Se você lembrar, eu contei para você, tanto na época mas que eu fiz pode recordar para o telespectador, pode recordar. Não é uma linha escrita leste-oeste. Hoje nós temos um triângulo, como eu botei essa figura, inclusive. Que triângulo é esse? Rússia e os países que a nucleiam, China e os países que a nucleiam, Estados Unidos e os países que o nucleiam. Então, esse triângulo ele fica balançando, às vezes para um lado, às vezes para o outro. Tá certo? Porque o interesse é comercial, não é bélico. Compreendo. Agora, a China não vai entrar. Bom, a China tem não sei quantos bilhões por ano, parece que são 6 bilhões por ano de negociação com os Estados Unidos. Vai ficar contra, acabou o cliente dela. É a mesma coisa de você matar todos os seus clientes agora. Compreendo. Então, na sua perspectiva, Delmar, para a gente encerrar, a Rússia, pelo que você coloca, ela não está em uma desvantagem absoluta, claro, mas ela está em maioria de desvantagem nesse momento da guerra, não é isso? Sim, é isso aí. Não tem a menor dúvida. Não pela guerra, eu não estou analisando pelo aspecto bélico, a questão econômica. Mas pelo aspecto político e econômico, está todo mundo dizendo, eu não estou inventando nada, e é uma pena. Uma pena. Vamos encerrar por hoje? E a gente volta com mais bate-papo depois, porque nossa hora estourou e a produção está reclamando. Com você é sempre um prazer, uma aula fantástica. Resumindo, aí no caso o Putin, ele tem sua estratégia, não se sabe exatamente qual é, mas está num momento prejudicado, achava que a guerra seria mais curta, mais óbvia, não foi, não se sabe quanto tempo vai demorar, espera-se que mesmo ela tomando o território ucraniano, como nós já sabemos, né, deve findar nisso, mesmo com delongas, vai terminar a guerra com prejuízo econômico e uma situação de instabilidade. Seria isso? Para todos nós. O prejuízo é muito grande, principalmente para a classe mais pobre, que por conta desse aumento internacional do combustível, aumenta tudo, o salário não aumenta, a inflação vem, tá certo? Isso prejudica principalmente a classe mais pobre. Em todo canto do mundo, hein? Gente, olha... Então é isso, eu conversei com o empresário Delmar Siqueira, direto de Angola, é sempre uma aula, é sempre muito conteúdo, é muito relevante. Obrigada por ter aberto espaço na agenda, você está aí do outro lado do mundo e é sempre muito gratificante aprender com você. Até a próxima. Até a próxima, Virginia. Depois me liga pelo WhatsApp. Você continua a aula. Obrigada. Até a próxima. Não negócio. Muito bem. O Gente Negócio dá aquela paradinha rápida, intervalo comercial. Já a gente volta. Com você agora a mensagem R3R Imobiliária. A imobiliária R3R é tudo em um só lugar, você sabe, né? A maior no segmento imobiliário do Norte e Nordeste. Então, a imobiliária R3R possui um grande time especializado em oferecer os melhores serviços e produtos para você. São mais de 10 anos gerando relacionamento com resultado e boa reputação nos mais de 30 mil clientes que conquistaram o tão desejado lar. A imobiliária R3R está em mais de 150 empreendimentos. São 65 exclusivos no Piauí e também no Maranhão. A imobiliária R3R tem sede em Teresina, filiais físicas em Piripiri e Parnaíba e um atendimento online também fantástico. Quer alugar ou comprar? Imobiliária R3R é tudo em um só lugar. Telefone no seu vídeo. Agora, Drogarias Ferreira para você. São quase 2 décadas de credibilidade no setor farmacêutico, uma das redes de farmácias mais queridas do Piauí. No Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e Morada do Sol tem Drogarias Ferreira. Nas Drogarias Ferreira tem os melhores preços da capital do Piauí. E todo sábado tem promoção de fraldas infantis e também adulto. Nas Drogarias Ferreira também o programa Vale Mais Saúde, que é sucesso, onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. Ótimo, né? E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, leve 3 e pague 2. A Drogarias Ferreira tem no seu DNA a
afetividade pelo consumidor. Atendimento ao cliente bem primoroso. Lá, cliente não é só mais um número. A farmácia de bairro que preza por receber famílias de consumidores amigos. O que é prioridade para você? Na Drogarias Ferreira, a prioridade é o cuidado com a sua saúde. O carinho, a atenção e o zelo em cada atendimento são a marca registrada. Com mais de 17 anos de história, as Drogarias Ferreira já fazem parte da vida dos teresinenses. Conheça as unidades localizadas no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e a mais nova, Namorada do Sol. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde.